Então, falando para a câmera, dizendo só para a câmera, eu só queria colocar em relação ao tempo que a gente está vendo o benefício dos aplicativos de usar o Zoom, né? Então a gente está se encontrando agora como uma comunidade e tudo mais, a gente está tendo uma reunião no Zoom, mas também está sendo gravado para ser subido depois. Então, para a câmera, é por isso que eu vou estar olhando para esse computador aqui na frente de mim, porque o Zoom está ligado ali. Na última semana eu apresentei em uma das apresentações no sábado, isso foi feito apenas pelo Zoom, isso não foi gravado e subido, então o que a gente está fazendo hoje é, em alguma forma, um resumo disso. Eu diria uma revisão e também ampliação, porque eu vou adicionar informação e eu espero que a gente possa ir nisso daí um pouco mais devagar. Então, para alguns de vocês, o que eu vou compartilhar hoje, talvez você pode já estar familiarizado. Se você estava semana passada, então talvez você pode estar um pouco mais familiarizado com alguns pontos que eu fiz na apresentação dessa manhã. Então, a gente vai voltar e se lembrar de alguns pontos que a gente repetidamente ensina nesse movimento, e esse através nos pontos nesses estudos, eu não quero defender todos os pontos, então tem coisas que já estão estabelecidas, então eu vou pular algumas coisas que poderiam ser achadas em outras apresentações, ok? Então, eu só quero lembrar no início da apresentação que por 6.000 anos da história da Terra, a gente identificou duas específicas dispensações, períodos de dispensações. A palavra dispensação, como eu estou usando, significa especificamente um período de tempo. Então, quando eu digo duas dispensações, eu estou referindo aos dois grupos de pessoas que Deus chama para fazer um trabalho específico. O primeiro, a nação judaica, Israel antigo, então o adventista do sétimo dia, Israel moderno. Então, a gente pode destrinchar isso. A gente pode destrinchar os 6.000 anos da história do mundo, particularmente para esses dois grupos, Israel antigo e Israel moderno, a dispensação judaica e a dispensação do adventismo. Você pode frasear isso de outras formas, mas duas vezes na história do mundo, Deus especificamente ele chama o trabalho nesses dois grupos, ok? Ambos são como requeridos para que passe uma mensagem para os gentios ou para o mundo. A gente visualiza que Deus ele precisa levantar uma nação especial, um povo para fazer isso, para levar o evangelho. Então, primeiramente, a nação judaica. Então, depois a mensagem do adventismo, especificamente com o adventista do sétimo dia. Então, falando de Israel antigo e Israel moderno, eu quero começar a falar do primeiro desses daí. Eu quero começar falando sobre Israel antigo. Então a gente vai mover para Israel moderno. Então esse daqui é a nação judaica. E aqui é o adventismo no sétimo dia. Essas duas dispensações, a gente vai começar a discutir o que aconteceu com Israel antigo. Outro ponto que eu quero assumir, que a gente já está familiarizado, é os princípios de ensino de parábolas. E a gente vai ver que quando a gente voltar para o ensino de parábola, vez e vez. Então, eu vou continuamente lembrar a gente disso. As questões de parábolas já têm sido colocadas em detalhes em outros estudos e tudo mais. Tem pessoas que estão trabalhando nesses pontos ao redor do mundo. O Sion Parmila tem feito campais sobre esse assunto de parábolas, então eu só vou fazer referência sobre essas questões de parábolas, ok? Mas quando a gente vê o princípio de parábola, a gente vê que o literal ilustra o espiritual. A gente vê que Deus alinha duas histórias diferentes ou dois temas diferentes
de uma forma que uma possa ajudar a explicar a outra. Então a gente vai tratar essas duas histórias como uma parábola. A gente vai dizer que Israel moderno é tipificado por Israel antigo. Então, se você quer saber o que vai acontecer com Israel moderno, tudo que a gente precisa fazer é voltar e ver o que aconteceu com Israel antigo. Se você não entender por que a gente faz isso ou como que a gente pode fazer isso, talvez no intervalo, depois dessa apresentação, fala com alguém aí, talvez alguém vai poder te dar bastante material rico sobre isso. Então, voltando para Israel antigo, a gente encontra que eles são chamados como um povo depois de um período de cativeiro no Egito. Então, Deus levantou Abraão, e Abraão teve uma profecia, foi uma profecia de tempo que ele recebeu. Ele foi dito que o seu povo iria para um país estranho e ficaria naquele país por aproximadamente... É um pouco mais complexo que isso, mas pode dizer que eles ia ficar 400 anos lá. Mas Abraão foi dito que eles iam ficar lá 400 anos nesse país estrangeiro e que Deus iria trazer esse povo de volta, tirar eles do Egito depois disso e entrar numa aliança com esse povo e iria dar uma terra para esse povo e eles seriam preparados para fazer um trabalho. Então, bem no início, a gente chama isso daí como uma história alfa, ok? Então, lá no início, a gente encontra o povo de Deus que estão em cativeiro no Egito. E isso é o início da nação judaica, como o povo de Deus denominado, o povo denominado de Deus. E quando eles são conduzidos ali para ir para a terra de Canaã, saindo ali do Egito. Antes disso daí, tinha uma profecia de 400 anos, antes disso aí, na qual Abraão foi dito que no final desses 400 anos eles seriam conduzidos para fora da terra do Egito. Mas eu queria lembrar para vocês o que aconteceu nesse período de cativeiro. E eu quero ir para a Review and Herald, 1800. Ela vai colocar referência aqui, ok? Eu coloquei essa referência lá e joguei no tradutor e eu vou ler aqui pelo tradutor, ok? RH January 9, aí você bota uma vírgula, 1894, vírgula PAR.6. O Senhor ordenou que Moisés fosse falar com o faraó. Então, o período está chegando no fim ali dos 400 anos e Deus vai levantar uma pessoa específica para fazer esse trabalho. Isso daí é Moisés. Deus levantou Moisés para conduzir o seu povo de fora ali desse cativeiro e dessa escuridão. O Senhor ordenou que Moisés fosse falar com o faraó, pedindo-lhe que permitisse que Israel deixasse o Egito. Por 400 anos eles estiveram no Egito e estiveram em escravidão para os egípcios. Eles foram corrompidos pela idolatria, e chegou o momento em que Deus os chamou do Egito, a fim de que eles obedecessem às suas leis e guardassem o sábado que ele instituíra no Éden. Ele lhes falou os 10 mandamentos com enorme grandeza no Monte Sinai, para que eles pudessem entender o caráter sagrado e duradouro da lei e edificar o fundamento de muitas gerações. Então, tem alguns pontos chaves que eu quero que a gente aprenda desse parágrafo. Eles estavam no Egito por 400 anos, a profecia aqui é mencionada, eles estavam em cativeiro, e então existem dois outros pontos que eu quero que a gente veja. O que afetou eles no Egito é o quê? É a idolatria. Então, nesse período de cativeiro, eles entraram ali na idolatria dos egípcios. E esse é o ponto que eu quero que a gente percebe. Eles absorveram essa idolatria, mas eles também perderam alguma coisa. Eles precisavam sair do Egito para que eles pudessem guardar o sábado. Então, nesse período de trevas aqui, do cativeiro, eles foram corrompidos pela idolatria e eles perderam a visão sobre o sábado. Perderam de vista o sábado. Então, Deus precisa tirar eles do cativeiro para que ele possa restaurar o sábado e também purificá-los da idolatria. Quando a gente fala do tempo do fim na profecia, a gente está referindo
da profecia do tempo do fim. Isso daqui é o tempo do fim das profecias. Então, eles entraram no tempo do fim aqui. O tempo do fim é onde chega o fim de uma profecia. É o fim de uma profecia. Então, eles estavam em trevas. Ellen White vai dizer em outra passagem que ela menciona isso daqui como a escuridão desses 400 anos. Eles foram corrompidos por idolatria e eles perderam de vista o sábado. Então, alguém é levantado para tirar eles do Egito. E através desse processo, que eles estão sendo tirados do Egito e indo para o deserto, o que precisa acontecer é que eles precisam desaprender a idolatria que eles aprenderam no Egito. Então, eles deixam o Egito e o que acontece? Moisés vai para o Monte Sinai e Deus dá para ele os 10 mandamentos da lei. Enquanto Moisés está na montanha, o que os israelitas fazem? O propósito é para restaurar o sábado e para que eles desaprendam a idolatria. Eles deixaram o Egito com grande substância, como diz a profecia. Então, você tem ali o sábado reinstituído. E enquanto Moisés está lá na montanha recebendo os 10 mandamentos, o que os filhos de Israel fizeram? A gente acha essa história lá em Patriarcas e Profetas. Em português, vai ser na página 224.3, PP 224.3, Patriarcas e Profetas. A gente não vai ler toda a história, a gente conhece, eu só quero que a gente lembre um pouco sobre isso. Arão fez um bezerro fundido, a imitação dos deuses do Egito. O povo proclamou. Então, isso daqui é o bezerro que eles fizeram, o ídolo que eles fizeram enquanto Moisés está na montanha. O povo proclamou: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão vilmente permitiu se fizesse este insulto a Jeová. Eu não vou provar muito aqui, mas quando falam esses são os deuses, em outra interpretação, eu acho que um pouco mais claro, deveria ter sido lido que não é no plural, esse é o seu Deus. Arão particularmente permitiu esse insulto. Sob o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor, entregaram-se à glutonaria, à folgança licenciosa. Então, o que eles acham que estão adorando? Os deuses do Egito ou Jeová? Eles dizem que estão adorando Jeová, eles estão dizendo que isso é uma festa ao Senhor. Então, isso não é voltar e dizer bem assim, a gente está adorando os deuses do Egito. Não, eles estão achando que estão adorando ao Deus de Jeová. Então, eles atribuíram as características dos ídolos para Jeová. Então, eu quero que a gente pense, antes que a gente volte a essa história, o que constitui idolatria? O que faz uma coisa essa idolatria? Se a gente for criar um ídolo, então, eu não sou bom, eu não sou uma desenhista, mas eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Então, para criar um ídolo, você pode fazer isso de uma forma particular, vamos dizer bem assim, é uma mulher e ela vai ter, por exemplo, cobras como cabelo. Ela vai ter cobras como seus cabelos. Ou você pode fazer um homem e ele vai ter galhadas, então, enfim. Então, é uma forma. Quando você vai criar um ídolo, você precisa fazer uma forma ou uma imagem. Você precisa uma forma ou uma imagem do ídolo. Então, se isso fosse Hércules, eu não consigo desenhar músculos, mas ele vai ter grandes bíceps, vai ser bem forte, ele vai ter pernas grossas, ele vai ter uma forma particular. Então, a primeira coisa quando você está criando um ídolo é que você precisa dessa imagem, você precisa de uma forma, você precisa pegar pedra
e moldar isso, entendeu? Mas você precisa criar uma representação, visualização de como se parece esse Deus. Primeiramente, uma imagem. Mas então, o que você precisa fazer? Não é apenas a forma ou a imagem que você precisa fazer. Depois você precisa criar o caráter. Então, não é suficiente dizer que isso daqui é Hércules, que isso daqui é a sua forma. Você precisa criar as características de Hércules. Então, Hércules, ele é... Eu não consigo lembrar todas as características. Se você fosse pensar do Thor, ele é o deus do trovão. Se você for pensar em outros deuses, tem um deus das características da guerra. Você vai criar uma identidade ao redor desse deus, uma coisa que relaciona a sua personalidade. Tem deuses que são muitos desejosos, alguns raivosos, alguns bem glutões, entendeu? Eles iam criar a forma de Deus, então iriam criar a característica, o caráter daquele Deus. Então eu queria separar essas duas coisas. Não é suficiente apenas ter uma forma ou uma imagem. Você precisa construir ali o caráter daquilo ali também. Então você poderia falar que é um Deus nervoso, ou um Deus lustful, seria como se fosse desejoso, que faz coisas profanas, enfim. Então tem características que eles iriam colocar aquela imagem. Então quando eles saem do Egito, eles vão criar essa forma, eles vão dizer que isso é Jeová. Então eles tendem a misturar as duas coisas, a adoração ao Deus verdadeiro com aquilo que eles aprenderam do Egito. Em fazer isso, eles vão colocar a Jeová, ambas as formas, que seria o bezerro, e também as características. Se a gente fosse para o Comentário Bíblico, volume 1, e eu tô dando essa referência do livro físico. Eu não sei exatamente qual é a referência online. Então, no livro é o Comentário Bíblico 1 e a página do livro físico é 665. Eu quero que a gente identifique qual é o Deus pagão que eles estão tirando do Egito e colocando ali como sendo Jeová. Estes são seus deuses. O bezerro naturalmente se sugeriria aos israelitas porque testemunharam no Egito o culto a esse touro Apis, mas o bezerro de ouro era presumivelmente uma representação material do Deus verdadeiro, não de alguma divindade pagã. Então eles estão dizendo que estão adorando o Deus verdadeiro, mas eles meio que fundiram as suas ideias do Deus verdadeiro com o Deus do Egito. Eu quero que a gente preste atenção do qual é o Deus que eles estão escolhendo, ou seja, eles estão escolhendo esse touro Apis. Então eu quero que a gente visualize o que representa esse Apis, esse touro Apis. Então eu vou apagar aqui Hércules e eu quero que a gente visualize esse Deus que os israelitas estão adorando, que eles escolheram lá do Egito. O que aconteceria no Egito é que eles tinham que olhar para características particulares num bezerro. Então, o sacerdote iria lá no Egito e eles iriam procurar por um bezerro que tivesse algumas características. Então, eles queriam um bezerro que teria tipo uma estrela na frente, teria uma marca na sua barriga, teria uma forma de uma... Enfim, tinha várias características específicas nesse bezerro. O que esse bezerro, como eles tinham que parecer. Então a história seria mais ou menos assim: quando esse Apis bull, esse touro, morresse, uma mãe vaca teria, em algum lugar no Egito, teria um bezerro através de uma concepção imaculada. Então é como se o sol ia bater, ia vir um raio, alguma coisa, iria vir um bezerro através dessa concepção imaculada. E isso seria o novo Apis bull, que é esse touro Apis. Então, quando esse touro Apis morresse, o sacerdote iria lá e procuraria por um bezerro que seria esse Apis bull, esse touro.
Então, não seria apenas algo como uma imagem, precisaria de um touro vivo, e esse bezerro seria ali tratado muito bem e tudo mais, seria flores, e ele seria adorado como um deus. Isso é a história de como funcionava. Então, ele seria como se fosse assim, um touro real, além da imagem. E então, ele tinha uma forma, que é esse touro ápis, e teria algumas características. Esse touro. Ele tinha uma forma, uma imagem. Era um bezerro que se queria crescer até um touro, e ele teria algumas características. A estrela na sua frente, uma águia aparece nas suas costas, um tipo de cabelo, estilo, e eram detalhes muito específicos de como pareceria esse touro. Então ele tinha uma forma, uma imagem. Agora eu quero discutir como era o caráter desse touro. Então, citando do Museu Australiano, vamos lá. Era um pouco complexo para os sacerdotes, entre muitas condições, para cumprir o candidato dessa concepção miraculada. Então, era levado para um pouco difícil de traduzir. Ambos eram deuses vivos que tinham reverências iguais e eles se tornavam Ciro. É esse último ponto que eu quero começar a traçar. Tem um paralelo entre esse touro Apis e o rei do Egito. Eles eram vistos como deuses vivos. Eles tinham muitos deuses que eles iriam fazer estátuas, imagens, mas esse daqui era o deus vivo deles, esses dois, o rei do Egito e esse touro Apis. Eles tinham reverência das pessoas, e eles iriam se tornar Círios depois da vida, depois que eles morressem, né? Isso é uma coisa importante que eu quero que a gente comece a ver, é que esse touro Apis, ele tinha características que eles relacionavam à realeza, ok? Então, eles têm um coração corajoso. Ele tem um coração corajoso, grande força e um espírito de luta de um rei. O animal era escolhido porque simbolizava essas três coisas. Apis veio a ser considerado como uma manifestação do rei, entendeu? Então existe também fertilidade como característica. No início, 3.000 anos antes de Cristo, o rei no Egito era colocado como o rabo de uma vaca. E tá complicado de traduzir, mas é bastante isso. Então, se a gente fosse esculpir o rei do Egito de 3.000 anos atrás, ele é normalmente representado como sendo uma cauda de um touro de um lado, e do outro lado você iria ver esse touro derrubando as paredes de uma cidade ou saindo para conquistar, entendeu? Então eles iriam colocar essa ideia desse touro ao rei, entendeu? Eles eram assim, linkados. Então eles formaram não apenas a imagem, não apenas a escultura ou da ideia da representação literal de um touro, mas eles também atribuíram a essa forma de idolatria essas características aqui do caráter, particularmente coragem, força, espírito de luta ou conquista. Okay? Coragem, força e espírito de conquista e luta. E o último ali é a fertilidade no quadro. Então todos nós sabemos como é que eles formaram tudo lá no Egito, agora voltando, né? Eles achavam que estavam adorando ao Deus verdadeiro, voltando agora com o povo no Egito, adorando ao bezerro de ouro.
Então, o que eles fizeram eles tentaram misturar a idolatria do Egito com a adoração do Deus verdadeiro, mesmo que eles estavam restabelecendo o serviço do sábado. Então, o povo de Deus sai desse período do deserto, eles vão para Canaã, tem o período dos juízes. Então, o que acontece? Vamos lá para 1 Samuel 8, começando no capítulo 4. 1 Samuel 8, no versículo 4, começando. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, e constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Samuel diz lá no verso 19, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá um rei sobre nós. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e vai guerrear as nossas guerras. Então a gente vem aí para Samuel, eles foram conduzidos para Canaã, Deus disse, vocês não vão ter um rei, vocês não vão ter um governador como as outras nações. Então os anciãos vêm aqui para Samuel, e aí eles falam bem assim, não, a gente vai ser como as outras nações, a gente quer um rei para que julgue a gente, que guerreie, que batalhe as nossas guerras por nós. E eles dizem isso para Samuel em Ramá. Então, se você fosse olhar Ramá, o significado de Ramá, e você vai lá em Strongs, você vê que essa palavra é H7414. Isso vai te dizer, lá no Strongs, que é a mesma palavra que essa outra aqui, 7413, ok? Vai te levar para 7413. E o significado de Rema é um lugar alto, como um assento de idolatria. Então, quando você pensa no que a gente leu no Antigo Testamento, quando a gente fala sobre os lugares altos e como eles iriam construir esses lugares altos para conduzir a sua idolatria, é a mesma palavra. Se você fosse para Ezequiel 16:24, a gente não vai abrir lá, Ezequiel 16:24. Lá fala a respeito dos lugares altos de idolatria e usa exatamente a mesma palavra, Ramá. Ramá significa os lugares altos de idolatria. Então, quando eles perguntam por um rei, o que isso está sendo simbolizado? Isso é idolatria. Por que é idolatria pedir por um rei? O que eles estão pedindo quando eles pedem para ser como as outras nações? O que eles estão pedindo é para ser governado como o Egito. O que eles vão pedir é por esse touro Apis. Eles podem tentar misturar os dois, eles podem ter... Eles querem essas características do Egito. A ideia de um Deus e um rei conectado com coragem, força, com espírito de luta para conquistar. É por isso que é simbolizado como idolatria quando eles pedem por um rei. É isso que eles tinham que ter deixado quando eles saíram do Egito. Então, só para fazer um resumo. Por 400 anos, eles estavam nas trevas da idolatria. Eles perderam de vista o sábado e eles perderam muito do que fizeram eles como um povo peculiar. Moisés conduziu eles para fora do Egito e era para ter deixado a idolatria do Egito para trás. E no deserto você tem o sábado que tinha sido perdido, ali ele é reinstituído. E ao isso está acontecendo, essa restituição, o que o povo, os filhos de Israel estão ali lutando é que eles veem essa nova identidade e eles não conseguem deixar essa idolatria passada. Eles tentam misturar Jeová com esse touro Apis, esse deus do Egito. Ele está tentando misturar isso. Não é simplesmente qualquer outro deus, não é o deus do sol ou qualquer outro deus, mas é o deus que é conectado com rei, que está ali em liderança com o rei, entendeu? Ele tem a característica de um rei. Então eles estão olhando para uma coisa específica quando eles decidem que o deus que eles querem criar uma imagem é o touro Apis. Ok? Que tem essas características e o espírito de coragem, de força, de espírito de um rei.
king, o rei. E isso continua a ser um problema para Israel através do período de vida deles como uma nação. Então, primeiramente, você tem essa imagem que é colocada. Então, quando eles vêm para Canaã, eles vão tentar trabalhar com os juízes por um período de tempo. Então, eles decidem que já tiveram como se fosse suficiente. Agora, eles querem ser como o Egito. Então, eles vão pedir por um rei. Isso é simbolizado como o coração da idolatria. A razão que a idolatria é porque eles olham para essas características, eles estão voltando para as características do Egito, eles estão voltando para esse touro Apis. Então, quando existe a divisão do norte e do sul, o que foi colocado no norte e no sul? Eles criarem dois cordeiros de ouro, né? Imagens de cordeiro. Eles ainda não tinham deixado ir esse touro Apis, né? Eles estavam sempre voltando para isso. Por causa da idolatria deles, eles vão por cativeiro mais uma vez. Por causa da idolatria, eles vão por cativeiro. E aqui agora é em Babilônia. A gente vê, se a gente puder ler Desejado de Todas as Nações, em português está na página 16.3, DTN 16.3, DTN 16.3, em português. Mediante o cativeiro de Capitólio, os israelitas foram realmente curados do culto de imagens de escultura. Durante os séculos que se seguiram, sofreram opressão de seus inimigos gentios, até que se firmou neles a convicção de que sua prosperidade dependia da obediência prestada à lei de Deus. Mas com muitos deles, a obediência não era motivada pelo amor, tinha motivo egoísta. Prestavam a Deus o serviço exterior como meio de atingir a grandeza nacional. Não se tornaram a luz do mundo, mas excluíram-se do mundo a fim de fugir à tentação da idolatria. Nas instruções dadas a Moisés, Deus estabeleceu restrições à associação deles com os idólatras. Esses ensinos, porém, haviam sido mal interpretados. Visavam preservá-los contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e todas as outras nações. Os judeus consideravam Jerusalém como seu céu e tinham reais ciúmes de que Deus demonstrasse misericórdia pelos gentios. Então eles vão para o cativeiro em Babilônia e por causa da idolatria deles, e o que cura tem ali? Que cura tem? Eles são curados da imagem, ok? Então eles saem de Babilônia curado disso daí, da imagem. Eles não mais vão construir nenhumas imagens de escultura, porque eles veem que eles conseguem ver que a grandeza da nação depende em parar de fazer essas mais esculturas. Mas o que é idolatria? Idolatria são duas coisas, não apenas uma. Idolatria não é apenas a imagem, mas também o caráter que você aplica ali àquela imagem, que você atribui ali. Então, saindo de Babilônia, eles são curados da imagem. Isso que ela escreveu ali. Israel nunca mais vai construir um bezerro de ouro. Eles nunca mais vão construir um bezerro de ouro depois de Babilônia. Eles estão para sempre curados dessa tentação de construir qualquer tipo de imagem. Eu quero ler um parágrafo de Signs of the Times. Esse daqui está em inglês, eu joguei no tradutor, ST8. Você vai colocar exatamente do jeito que ela tá, só que depois do 8 você vai botar uma vírgula, espaço 1893, vírgula, PAR ponto, espaço 9. É assim que você vai conseguir achar no site. Aqui no Egito é o início deles como uma nação, saindo do Egito, como um povo denominado, ok? E agora nós estamos vindo a um período do fim do seu papel como povo denominado de Deus. Você tem um cativeiro no Egito, um cativeiro em Babilônia, e no fim você tem um cativeiro a Roma, ok?
ela está falando aqui nesse Signs of the Times sobre a vinda desse primeiro advento de Cristo. Ela diz assim, um homem de dores que suportou nossos sofrimentos e carregou nossos sofrimentos, que foi ferido por nossas iniquidades e ferido por nossas transgressões, por cujas feridas somos curados, era de fato sem forma ou comunidade para os judeus. E, no entanto, ele era o Messias predito, que devia brilhar gloriosamente diante para reinar de mar ao mar e dos rios até os confins da terra. Quando ele veio em sua humilhação à nossa terra, nenhum exército conquistador era visível aos olhos dos mortais. Os judeus incrédulos decidiram que Jesus, não podia ser o rei ilustre para quem eles estavam procurando, porque não havia nenhuma exibição externa disso. Então, por que os judeus não poderiam reconhecer a Cristo quando ele veio no seu primeiro advento? O que eles estavam procurando? Eles estavam procurando por um conquistador, entendeu? Eles estão olhando ainda eles estão procurando o caráter do Apis Bull. O que eu quero que a gente veja é que eles nunca deixaram a idolatria do Egito. Isso é o que fez eles tropeçarem assim que eles saíram do Egito, no Monte Sinai. É exatamente o que eles continuaram a lutar ao eles pedirem por um rei que iria cumprir essas características aqui. E ao eles irem em Babilônia, eles encontram a idolatria e foi de uma forma tão intensa que curou eles dessa imagem aqui. Mas o que não curou eles é da característica desse touro ápis. Então, quando Cristo vem, mesmo que eles não tenham mais imagens, eles ainda vão tentar misturar essas duas coisas, assim como eles fizeram no Monte Sinai, assim como eles tentaram dizer, isso daqui é Jeová, a gente está vendo uma festa para Jeová, e a gente está fazendo eles representando como esse touro aqui, não é apenas a imagem, é o caráter. Então, quando Jesus vem, eles não têm mais a imagem, mas eles ainda estão olhando por esse caráter. E porque eles estão olhando por esse caráter ruim, errado, quando eles veem Cristo, eles não conseguem reconhecer Cristo. Isso é porque eles não conseguem ver nada em Cristo que cumpre as expectativas deles, de ser aquele rei conquistador e tudo mais. Mas também não tem nenhum exército de conquistar. Eles estão olhando alguém que tem um espírito de luta, com força e coragem. Eles não veem isso em Cristo. Esse era o Messias que eles estavam procurando. E Cristo não cumpriu nenhum caráter que eles estavam procurando. Mas esse caráter que eles tinham criado na ideia deles era a idolatria. Então o que eu quero que a gente veja é que eles estavam em idolatria no Egito, mas eles também estavam em idolatrias aqui nesse período de Roma, bem no fim. Porque o que eles fizeram é que eles formaram uma ideia de Deus, uma ideia de Jeová, que tem sido moldado pela idolatria. Então eu acho que a gente usa a frase, a gente faz Deus a nossa própria imagem, em vez de esperar que Deus mostre qual é o caráter dele. O que eles estão fazendo é que eles estão formando essa ideia de Deus, esse caráter de Deus, estão criando isso do paganismo, entendeu? De deuses pagãos. Nenhum dos exércitos de conquistar era visível aos olhos mortais. Não tinha nenhuma exibição externa. E por que o povo de Corazim, Betsaída, Cafarnaum e Jerusalém rejeitou o Senhor da vida e da glória? Porque eles mantiveram uma controvérsia contínua com ele. Isso porque aqueles que afirmavam acreditar e ensinar a palavra de Deus interpretavam suas declarações de acordo com suas próprias opiniões preconcebidas, para que a palavra de Deus parecesse se harmonizar com as tradições e mandamentos dos homens. Era porque as pessoas não viam a necessidade de procurar as Escrituras por si mesmas, de comparar as Escrituras com as Escrituras para que pudessem conhecer a verdade. Eles deram credibilidade ao que os sacerdotes e fariseus ensinavam em vez de procurar entender o verdadeiro significado da palavra de Deus por si mesmos. Em vez de buscar a razão e o julgamento de Deus. Aí ela continua lendo. Vamos tirar uma lição do erro do povo judeu e não se encontrar cometendo um erro semelhante. Ela continua lendo. Então, desde o início de quando eles saem do Egito, o que eles estão lutando é de acordo a qual tipo de líder o Deus que eles estão ali procurando.
E eles vão colocar as características de um deus pagão e de um rei pagão ali, simbolizado isso tudo pelo touro Apis. Então, mesmo quando Cristo vem, eles estão olhando pelas características do Apis Bull, estão procurando isso, e aí eles não conseguem reconhecer a Cristo. E o que eu quero que a gente veja é que isso é tão idolatria quanto foi no Monte Sinai. E é por isso que tinha... é por isso que trouxe a separação de Deus. Eles estavam em idolatria, mesmo que eles estavam adorando nos templos, no tempo do primeiro advento de Cristo. Então eu quero que a gente considere quem está fazendo isso. Quem aqui nesse tempo aqui, quando eles estão em cativeiro de Roma, tem idolatria? Então a gente sabe que todos eles tinham essa mentalidade, mas o que eu quero que a gente veja é que de onde vem essa mentalidade deles? Voltando na nossa última citação, isso vem dos sacerdotes e dos fariseus. Os saduceus, são esses os publicanos, os saduceus e os publicanos ao redor? Não são os publicanos, os samaritanos. Então você tem aqui os fariseus, que estão em idolatria. Vem deles, né? A liderança judaica. E eles vão dizer bem assim, nós somos santos. Nós temos o profeta, porque tem um profeta aqui que escreveu muito. A gente tem Moisés, a gente tem os escritos de Moisés, a gente sabe quem são os nossos pioneiros. Nós estamos orgulhosos da nossa história, estamos orgulhosos dos nossos pais, nós temos o sábado, nós somos os únicos que somos estritos aos sábados, nós temos um conhecimento de moralidade, nós somos um povo peculiar. Esses não são os judeus liberais, esses não são os saduceus, isso não são os publicanos e os pecadores, isso não são os samaritanos. Isso daqui são aqueles mais santos, pelo menos de aparência, os mais morais, ok, em Jerusalém. Esses são os conservadores. Eles estão ali como segurando ali Abraão, eles estão segurando a história de Abraão, os escritos de Moisés, eles guardavam o sábado estritamente, eles praticavam reforma à saúde, eles eram restritos com os seus dízimos. E assim, se você vê para alguma citação de Ellen White, falava bem assim que os fariseus eles eram muito zezados no seu vestimenta e eles eram bons, pessoas que se vestiam bem, que tinham a reforma de vestimenta perfeita, eles tinham tudo certinho. Isso daqui não são os liberais, isso daí não são as pessoas que a gente iria considerar como imorais naquele tempo. Isso daqui é a liderança bem conservadora, isso são as vozes que o povo está olhando, que tem aí essa moralidade. O problema é... Qual é o problema quando a gente vem para esse período de tempo? O que a gente diz que eles não entendem? O que eles não entendem? A forma que Ellen White coloca, eles não entendem a natureza do reino. Eles não entendem a natureza do reino. Se você não entende a natureza do reino, o que mais você não entende? Você não entende a natureza do rei. A gente faz a lição disso repetidamente, porque é isso que é feito na inspiração. Você não tem um reino sem um rei. Você não tem um reino sem um rei. Se você não entende a natureza do reino, você tem algum mau entendimento da natureza do rei. Você tem que entender, entendeu? Eles não entendem o rei, é porque eles estão olhando para um rei de acordo com o modelo do Apis Bull, que é esse touro Apis, né? E qual é a única forma que Jesus pode falar deles a respeito da natureza do reino e da natureza do rei? É através do ensino por parábolas. Então você vai ver aqui Cristo e eles vão ensinar a eles através de parábolas a respeito da natureza do reino e do rei. Através do literal e aplicar isso para o espiritual. Ou do literal e aplicando para o simbólico, como quer que você queira frasear isso. Você vai pegar o literal e você vai ver a aplicação simbólica disso.
Então, quando Cristo faz isso, o que ele usa? Por que ele usa parábolas? O que ele usa como parábolas? O que ele usa como parábolas? Eu só quero que a gente coloque nós mesmos naquele período de tempo e que a gente comece a pensar do que Jesus está fazendo. Se Jesus veio aqui diante das pessoas no Sermão da Montanha, ou se ele vai ali no barco, ele está pregando ao povo e ele está ensinando a ele tempo após tempo, vez após vez, sobre parábola. O que são aquelas parábolas? Aquelas parábolas ele está tirando dos escritos de Moisés? Ou dos escritos de qualquer inspiração dos profetas? Jesus está fazendo isso? Se a gente fosse pegar alguma coisa disso daqui, a gente iria ver agricultura. Existe alguma... Tem a história da agricultura... Eu vou pegar uma história de agricultura. Trigo e joio. Isso é uma história do Velho Testamento, das Escrituras? Não. Outra história, eu vou pegar do homem rico e Lázaro. Isso é uma história das Escrituras, da inspiração? Não, naquela época, entendeu? Não é nem verdade essa história. Outra história que é verdade é do samaritano, por exemplo. É da inspiração essa história, dos escritos de Moisés, por exemplo? É escrito? Não é. Essa daí da moeda perdida, tá nos escritos de Moisés? Não. Então, Cristo vai receber ataque de duas acusações. Primeiro, eles vão dizer bem assim, que as suas parábolas não são encontradas nas inspirações, então você está minando os escritos de Moisés. Eles vão dizer isso de Jesus. Então, eles estão falando que Jesus está quebrando os escritos de Moisés, e eles também vão dizer que Jesus não está honrando o sábado, que ele não honra o sábado. Essas são as duas acusações que Cristo vai receber. A única forma que ele consegue ensinar a eles a respeito do verdadeiro reino, da natureza do reino, é através de parábola, parábola e parábola. É o único método de ensino dele. E ao ele fazer isso vez após vez, ele ir nas parábolas ou alguma coisa que está acontecendo naquela história, alguma coisa que é parte da cultura deles ou alguma coisa que eles presenciavam diariamente, como agricultura, como semear. Nada dessas parábolas você vai encontrar nos escritos de Moisés. Jesus está trazendo eles para coisas que eles conseguem ver, coisas que eles estão familiarizadas, coisas que eles testemunhavam, as histórias de coisas passadas, assim, pouco. E eles vão usar essas parábolas para dar uma história literal, para criar uma aplicação espiritual ou simbólica. Essa é o método escolhido dele para corrigir essa adoração à idolatria, a ídolos que eles colocaram ali desde os dias do Egito. Então a gente vai fazer um resumo. Então eu quero que a gente siga para a história de Israel moderno. Você tem um período de trevas, um período de cativeiro, quando o sábado é perdido de vista. E nesse período, a idolatria do Egito passa para o povo de Deus, ok? Então Deus levanta um libertador para tirar eles do Egito. Isso é Moisés, ele leva eles para fora do Egito. O sábado é então reintegrado, mas eles têm essa bagagem que é carregado com eles através dos tempos. Isso não é a questão de qualquer deus de idolatria. Isso é o deus específico do Apis-Bull, do Egito. E a gente viu que isso se torna sinônimo com rei. Eram dois que eram vivos, que o povo via, assim, o Apis-Bull e o rei. Eles tinham que ter reverência das pessoas, e eles, quando morriam, se tornava Ciro. Apis foi atribuído os aspectos da realeza de um rei. Então o rei seria esculpido como se fosse assim, saindo
tendo a imagem ali de um touro em relação à sua coragem, em relação à sua força, em relação ao seu espírito de força e sua habilidade de conquistar, essas características dele. Isso se tornaram um simbólico do que eles esperavam em ver no seu rei. Então, quando eles saem do Egito, eles constroem esse bezerro de ouro. Isso é o que eles estão tentando ali pegar do Egito. Não é o fato apenas que eles tinham uma imagem apenas, mas é o fato também que eles estão já misrepresentando o caráter de Deus e estão tentando fazer Deus como se fosse o Apis Bull, que é esse touro, o Apis, né, perdão. Então, eles continuam nessa idolatria, indo e voltando nesse período em Canaã, até que eles são conduzidos a Babilônia. E Babilônia é feito para que cure eles sobre idolatria, mas não cura eles da idolatria incompletamente, cura eles da questão da imagem da idolatria, mas eles ainda saem de lá segurando as características. É isso que fez eles isolar-se das outras nações, para que eles fossem especiais, se considerarem especiais em relação às outras, verem as outras nações como sendo sujas. Então, quando Cristo vem, eles não conseguem reconhecer a Cristo. Eles estão em cativeiro de novo, eles não entendem a natureza do reino, nem do rei, porque eles estão olhando para isso, para as características do rei. Quando Cristo vem, então, eles não veem esse espírito de luta, de conquistar, essa coragem, essa força a qual eles estão procurando nesse exército, assim, essas coisas exteriores, porque eles ainda estão segurando esse Apis Bull, touro Apis. Então, Cristo vai tentar tirar a pessoa dessa mentalidade de idolatria, e a única forma que ele consegue fazer isso, ensinando eles a natureza do reino, é através de ensino por parábola, pegando histórias literais e fazendo aplicações simbólicas. E quando ele faz isso, ele vai para histórias que é parte da história passada deles, coisas que eles testemunham todo dia, ou coisa que participa ali da cultura deles. Ele não cria essas parábolas dos escritos de Moisés. Então, ao ele receber ataque, os fariseus vão atacar eles em alguns pontos, vão dizer que ele quebra os escritos de Moisés, que ele não honra Moisés, ele não respeita os pioneiros, e também vai dizer que ele desonra o sábado. Eu só quero que a gente pense que a gente vai voltar para a questão do sábado. Vamos perguntar aqui, Jesus honra o sábado? Mas não é o único assunto que eles estão ali passando. Cristo, ele desrespeita os escritos de Moisés? Não. Ele não mina os escritos de Moisés. O problema é que os fariseus e os sacerdotes e os escribas, eles torceram aqueles escritos para cumprir o conceito que eles querem de Deus, do rei e do reino. Eles torceram aquelas escrituras para encaixar ali na mentalidade deles. Então, eles não entendem a Cristo. Então, aqueles que estão em idolatria nesse período de tempo não são as pessoas que você iria achar que estariam em idolatria. A gente não está falando dos saduceus, dos samaritanos, dos publicanos e os pecadores. Esses são aqueles que a gente está identificando. Não é deles que a gente está identificando que estão em idolatria. A idolatria está vindo daqueles bons conservadores que estão segurando os escritos de Moisés, que dizem, nós somos os profetas, a boa liderança conservadora. Aqueles que dizem, amamos os profetas, a gente trata dos escritos de Moisés, a gente tá ali na igreja, a gente não vai para um doutor, porque Ellen White diz para não ir no médico, a gente entende os pioneiros, a gente faz esses filmes de Guilherme Milley e Joseph Bates, a gente ama esses filmes, a gente ama se lembrar dos pioneiros, a gente é o que guarda o sábado, a gente recebeu o sábado. E a gente, depois que a gente saiu de um período de trevas, a gente tem um sábado, a gente é o povo especial, a gente são aqueles que têm a moralidade, somos aqueles que estamos vestindo de forma perfeita para inspirar todos o respeito do homem e os mandamentos, nós somos o povo peculiar. Essas pessoas são aqueles que são o ômega da história final de Israel antigo, estavam nas mais trevas e idolatrias e estavam conduzindo as pessoas para essa idolatria. E quando Cristo veio no seu primeiro advento, o seu próprio povo não conseguiu reconhecer a ele. O que eu quero que a gente considere é que Cristo tivesse, se ele viesse hoje com o adventismo conservador, iria reconhecer ele? Não iria reconhecer o adventismo conservador. Eles não iriam reconhecer, assim como os fariseus não reconheceram no tempo de Cristo.
Então a gente vai trazer aqui dessa história da nação judaica. E agora a gente vai vir para Israel moderno, o levantado do adventismo do sétimo dia como um povo peculiar. Eu só quero que a gente deixe aqui gravado como uma referência com o que eles estão lutando ali, que é esse Apis Bull, esse touro Apis. As características do rei a qual eles estão esperando, que eles lutam por ter. Quando eles olham para nações ao redor deles, eles veem esse rei, que é praticamente um deus para o seu povo, com coragem e força e espírito que pode conquistar. Quem é que vai derrotar os romanos? É esse rei conquistador, na mentalidade deles, né? Então, ao sair de Babilônia, eles perdem o desejo de ter uma imagem, mas as características, o caráter do Apis Bull, eles continuam a segurar, a ter isso. Então, nós entendemos como a gente pega essas histórias chaves, mas a gente vê aqui duas histórias chaves para Israel antigo e duas histórias chaves para Israel moderno. A gente tem o período de Moisés, quando eles estão conduzidos para fora do Egito, que é a história alfa do povo de Israel antigo, e na época da nação judaica ali, quando eles saem da história do alfa, tem o início e o fim. O fim ali, eles estão em cativeiro com Roma. Existiam dois líderes que trouxeram eles através desse processo no alfa, que é Moisés e Josué. E tem dois líderes aqui na história do fim deles, que é primeiro João Batista e depois Cristo. Quando a gente vem para Israel moderno, a gente vê a mesma coisa. Tem uma história alfa, o início do adventista do sétimo dia, como um povo denominado por Deus. Isso daqui é a história dos mileritas, o período de tempo. Mais uma vez temos dois líderes, temos Guilherme Miller e então Samuel Snow. E a gente vai para o fim do período ômega, que é a história dos 144 mil. É ali a história do Israel moderno, né? Eu recebi uma advertência de 10 minutos, então eu vou tentar aqui resumir. Então, só quero que a gente lembre, quando a gente vê Israel antigo saindo do Egito, a gente vê aqui como sendo Israel moderno saindo também de outro período de trevas e perseguição. E isso daqui é esse período de 1260 anos. Eles saem desse período. Por 1260 anos, o povo de Deus tem sido oprimido. É simbolizado como o período de cativeiro, um período de escuridão. E naquele tempo, a gente foi absorvendo a idolatria. E o que a gente perdeu nos 1260 anos? O que o povo de Deus perdeu nesses 1260 anos? A gente se tornou guardadores do domingo. Então, a gente perdeu vista do sábado. Então, o sábado é perdido aqui nos 400 anos do cativeiro em Egito. Eles pegam a idolatria do Egito. E nos 1260 anos, também é um período de trevas, a gente pegou a idolatria e a gente perdeu ali de vista o sábado. Agora, Deus vai levantar um povo para fazer um trabalho específico no fim do mundo. Isso é Israel moderno. E o propósito de tirar o povo que vai para fazer esse trabalho e reinstituir o sábado que foi perdido, esse é o propósito. Então eu vou pular a história milerita, porque a gente já fez isso em alguns outros lugares. Mas eles saem do quê? Eles são tirados do quê, o povo milerita? O Israel antigo foi tirado do quê? Eles foram tirados do Egito. Israel moderno foi tirado do quê? Foi tirado do protestantismo.
Então, só para fazer um ponto, a razão que eu fiz essa parte aqui embaixo é para nos lembrar que a gente aprendeu sobre a nossa própria história através de várias formas diferentes, algumas formas diferentes. A gente tem o fim de Israel antigo, que vai nos contar a história do fim de Israel moderno. Então a gente vê que a história de Cristo, o primeiro advento, vai nos contar sobre o fim de Israel moderno, que é a nossa história, que vai conduzir até o seu segundo advento. Então, quando a gente vem para essa história aqui do seu cativeiro em Roma, a gente quer fazer um paralelo com a nossa história. Mas também o início de Israel moderno também vai dizer a respeito do fim de Israel moderno. Então a gente também vai fazer algumas conexões a respeito da história milerita. O que acontece para eles lá é o que também vai acontecer para a gente aqui. A gente deveria ver paralelos também. Então, mais uma vez, a gente está a fazer esse paralelo aqui, antigo explicando o moderno, mas também ao a gente... Esse estudo tem sido... Esse estudo já foi... Agora a gente vai tratar a respeito do início do Israel moderno e como isso paralela nossa história. E para nos lembrar que isso é usando as regras de parábolas. A gente vai chamar uma coisa que a gente conhece bem, a gente pode chamar literal, para explicar a nossa história simbólica. Literal simbólico. Ok? Isso é baseado em ensino por parábola, pegando a história do fim de Israel antigo e aplicando na gente. O início do Israel moderno e aplicando na gente. Então, eu vou apagar esse daqui para que a gente tenha espaço. Mas para que você possa saber que ao a gente ir através do que estava acontecendo aqui nessa história dos mileritas, que a gente vai trazer conexões para o que a gente espera ver no nosso próprio tempo hoje. Ellen White diz que nossas esperanças estão agora centralizadas na vinda do Senhor em 1844 e que isso é o tempo para que a mensagem do segundo anjo que estava voando no meio do céu e gritando Babilônia caiu, aquela grande... Essa mensagem foi proclamada primeiramente no verão de 1844. Como resultado, muitos saíram das igrejas caídas em conexão com essa mensagem. O clamor da meia-noite foi dado. Então, eles saíram das igrejas caídas. A mensagem é proclamada, a mensagem do segundo anjo é proclamada. Como resultado disso, muitos saíram das igrejas caídas por causa desse clamor, caiu Babilônia. Então, o que a gente consegue ver aqui na história milerita é mais uma saída, ok? Na história de Israel antigo, eles saíram do Egito, mas em Israel moderno, eles estão saindo do protestantismo apostatado. É daí que eles estão saindo. Ela usou esse texto da Ellen White falando do segundo anjo. E o que Deus vai fazer? Deus vai levantar alguém, Guilherme Miller, que vai fazer esse trabalho. Então, no tempo do fim, 1798, se lembra, aqui em cima é o fim de uma profecia de tempo, então é chamado do tempo do fim. Aqui também é o fim de uma profecia de tempo, então a gente chama o tempo do fim. E aqui na história, aqui embaixo, também é o tempo do fim. Então chega a completude de uma profecia de tempo. Guilherme Miller é levantado para dar essa mensagem e para conduzir o povo para fora, né, de Babilônia, no caso, dos protestantes. Aqui eles são conduzidos para fora do protestantismo apostatado, caído. E o que Deus tem que fazer? Ele tem que restituir o sábado e também ele vai dar ao seu povo um profeta, Ellen White, né? E os seus escritos. Então a gente vê aqui Moisés para Israel antigo, especificamente Ellen White para Israel moderno. Então, por tempo a gente vai finalizar aqui. Eu vou dar um resumo sobre isso. Eu já resumi Israel antigo algumas vezes. O que eu quero que a gente veja é esse conceito de que eles estão lutando aqui com esse fator, que eles estão olhando para um rei e eles não conseguem reconhecer a Cristo.
é por causa que eles estão com um problema que eles estiveram lá atrás do Egito. Eles estão com o mesmo problema. Eles saíram do Egito, tiveram no deserto, tiveram esse problema em Canaã, em Ramá, que eles estão nos altos lugares de idolatria, eles pedem por um rei. Eles saem de Babilônia e são curados só da imagem, mas não foram curados do caráter, das características daquele ídolo pagão. Então, quando Cristo vem, eles não conseguem reconhecer Cristo. Em questão ao qualquer outro respeito, você poderia achar que eles estavam sustentando ali os escritos dos profetas, mas eles não estavam. Então a gente está fazendo esse modelo de Israel antigo e a gente está fazendo um paralelo direto para Israel moderno. Quando a gente vai lá para o início, a gente está alinhando aqui os 400 anos do cativeiro no Egito com os 1260 anos do cativeiro da perseguição papal. A gente está vendo que isso foi um período de idolatria, onde muito do que Egito estava fazendo no Israel antigo também é o que o papado também fez, enfim, através daquele tempo. A gente vê que eles perderam vista do sábado também, e eles começam a adorar o domingo. Então, no tempo do fim, das profecias de tempo, Deus vai levantar um mensageiro, Guilherme Miller, agora vai tirar eles do protestantismo e vai ver que ele vai ser restituído sábado e eles vão receber um profeta. Agora o profeta Ellen White. Então a gente está sem tempo, a gente vai ter uma pausa, então quando a gente voltar, a gente vai ver que o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui nesse período de tempo de 1798 e essa saída desse povo. Se você ajoelhar comigo, a gente vai finalizar com uma oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas bênçãos, muito obrigado pelo dia de sábado, muito obrigado que a gente pode se encontrar ao redor do mundo e ainda nos comunga, estar junto. A gente agradece porque agora a gente tem a tecnologia que, mesmo num tempo de lockdown, a gente não perde contato com nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Eu oro que o Senhor possa estar conosco ao a gente desejar te honrar, e eu oro que ao a gente adorar ao Senhor, que a gente possa adorar, que a gente não venha adorar um rei pagão com conceitos errados de quem o Senhor é. Eu oro pelo entendimento da profecia, ao Senhor ilustrar isso pela parábola. Que a gente possa adorar o seu verdadeiro caráter, Pai, e que a gente possa vir ao entendimento melhor e melhor do que isso é, Pai, como representado. Eu oro em nome de Jesus, amém.